Imagine a cena. É uma noite úmida e silenciosa no sul profundo dos Estados Unidos, o tipo de silêncio que antecede uma tempestade. Mas o que estava prestes a acontecer não era obra da natureza, e sim a fúria de uma única mulher que decidiu que, naquela noite, o medo mudaria de lado. Eles chegaram em bando, armados, vestidos com aqueles capuzes brancos que aterrorizavam gerações, crentes de que seriam os predadores. O que eles não sabiam é que estavam entrando na cova dos leões. Em um intervalo de apenas 24 horas, a contagem de corpos subiu para 57. Não foi um exército, não foi uma milícia organizada. Foi ela. A história que os livros de escola tentaram apagar e que o cinema raramente tem coragem de mostrar. Como é fisicamente possível que uma mulher negra, sozinha, tenha eliminado quase 60 membros da organização mais perigosa da época e sobrevivido para contar a história? O que aconteceu naquela varanda desafia a lógica e vai fazer seu sangue ferver. Esqueça tudo o que você sabe sobre heróis de guerra, porque a história dessa mulher é a prova definitiva de que não existe nada mais letal do que alguém que não tem mais nada a perder. Para entendermos como uma única mulher foi capaz de desencadear tal nível de destruição contra uma força numericamente superior, precisamos primeiro mergulhar na atmosfera densa e sufocante daquele local. Não era apenas uma casa no meio do nada. Era uma fortaleza disfarçada de lar, situada onde o vento carregava o cheiro de terra molhada e pinheiros, mas naquela noite específica, o ar parecia ter um peso diferente, um peso metálico, como o gosto de sangue na boca antes mesmo do primeiro golpe ser desferido. A escuridão no interior daquelas matas não era apenas a ausência de luz, era um esconderijo, um manto que cobria segredos que a sociedade da época preferia ignorar. Estamos falando de um período onde a lei muitas vezes fechava os olhos, ou pior, onde a própria lei vestia o capuz branco assim que o sol se punha. A protagonista da nossa história, que chamaremos aqui de Mary para nos atermos à lenda que circula nos sussurros das cidades vizinhas até hoje, não era uma mulher comum. A vida havia esculpido nela uma dureza que poucas pessoas conseguem compreender sem ter vivido na pele o terror da segregação e da violência constante. Suas mãos, calejadas pelo trabalho pesado na terra e pelo manuseio de ferramentas brutas, não tremiam. Enquanto a maioria das pessoas estaria paralisada pelo pânico, escondida debaixo da cama ou rezando por um milagre que raramente vinha, ela estava sentada em sua cadeira de balanço, na penumbra da sala, com uma calma que beirava a insanidade. Mas não era loucura. Era cálculo. Era certeza fria de quem já havia aceitado que a morte viria visitar naquela noite, mas ela estava determinada a não ir embora sozinha. O cenário era o sul rural, isolado, onde o grito de socorro se perdia na imensidão dos campos antes de alcançar qualquer ouvido simpático. Eles sabiam disso. A clã operava com base nessa impunidade geográfica e social. Eles se alimentavam do medo, da certeza de que suas vítimas estariam encolhidas, chorando, implorando por misericórdia. Era essa arrogância que os tornava previsíveis. Mary sabia exatamente como eles pensavam, conhecia o cheiro do ódio deles, um ódio misturado com álcool barato e o suor nervoso de homens que se sentiam deuses apenas quando estavam em bando. Ela havia passado o dia todo se preparando, não como quem prepara um jantar, mas como um general que fortifica uma posição antes do cerco. Cada tábua do assoalho, cada janela, cada sombra daquela propriedade havia sido estudada e convertida em uma armadilha mortal. Enquanto o relógio avançava, o som dos grilos e das cigarras parecia aumentar, criando uma trilha sonora natural para a tensão que se acumulava dentro daquela cabana de madeira. Ela verificou sua munição pela 10ª vez. Não era apenas uma questão de ter balas, era uma questão de onde colocá-las. Espingardas carregadas estrategicamente posicionadas em cantos diferentes da casa, munição extra escondida sob as tábuas soltas, facas afiadas como navalhas presas sob as mesas. Ela transformou seu lar em um labirinto letal. A lenda diz que ela até mesmo preparou o terreno lá fora, usando o conhecimento da terra que cultivava para criar desvantagens para qualquer um que ousasse pisar em seu gramado sem convite. É importante pausarmos um segundo aqui para refletir sobre a mentalidade necessária para isso. Imagine o nível de pressão psicológica. Saber que dezenas de homens armados, movidos por uma ideologia cega e violenta, estão vindo para te apagar da existência. A maioria quebraria. A maioria fugiria para a floresta e seria caçada como animal. Mas ela decidiu ficar. E é exatamente por histórias de resistência inacreditável como essa que nós continuamos criando conteúdo aqui.
Se você gosta de mergulhar fundo nessas narrativas que a história tenta esconder e quer receber mais casos reais e lendas urbanas impactantes como essa, já deixa o seu like e se inscreve no canal agora mesmo. Isso nos ajuda a continuar trazendo à tona a verdade que muitos preferem esquecer. Voltando àquela noite fatídica, o primeiro sinal não foi visual, foi auditivo. O som distante de motores e cascos de cavalos quebrando o silêncio da estrada de terra. Para Mary, aquele som não era o anúncio do fim, mas o soar do gongo para o início da luta. Ela apagou a última lamparina a óleo que ainda tremeluzia na cozinha. A escuridão total era sua aliada. Ela conhecia cada centímetro daquela casa pelo tato. Eles, no entanto, estariam cegos. A luz dos faróis dos carros começou a varrer as árvores, projetando sombras longas e fantasmagóricas que dançavam nas paredes da cabana como demônios ansiosos. Eles não vieram discretamente. A clã nunca vinha discretamente. Eles queriam um espetáculo, queriam que os vizinhos ouvissem e aprendessem a lição pelo exemplo. Eles estacionaram em um semicírculo, bloqueando qualquer rota de fuga óbvia pela frente. Eram muitos. A contagem visual inicial através das frestas da janela indicava dezenas deles, saindo dos veículos e descendo dos cavalos, rindo, conversando alto, carregando tochas e armas. O brilho do fogo iluminava os capuzes brancos, criando uma imagem que, por gerações, foi o símbolo máximo do terror. Eles se sentiam intocáveis. Um dos líderes, um homem corpulento que parecia comandar o grupo com gestos largos, caminhou até a cerca de madeira que delimitava o jardim da frente. Ele gritou algo, uma ameaça vil e racista, exigindo que ela saísse e aceitasse seu destino. O silêncio que veio da casa foi a única resposta. Esse silêncio confundiu o grupo. Eles esperavam choro, esperavam gritos de súplica. A falta de reação humana do outro lado fez com que a confiança deles oscilasse por um breve segundo, mas a arrogância logo tomou conta novamente. Ela deve ter fugido, um deles gritou, rindo. Ou morreu de medo lá dentro antes mesmo de chegarmos. As risadas ecoaram, mas Mary, lá dentro, apenas respirava lentamente, controlando o ritmo do próprio coração. Ela estava com o dedo no gatilho de sua primeira arma, uma espingarda de cano duplo, apoiada no peitoril da janela do andar de cima, oculta por uma cortina grossa e velha. Ela não mirava no líder. Ainda não. Ela mirava em algo muito mais estratégico. A estratégia dela era baseada na confusão. Se ela atirasse em um homem, eles revidariam com tudo o que tinham. Mas se ela criasse o caos, eles atirariam uns nos outros. A inteligência tática dessa mulher era algo que transcendia o treinamento militar formal. Era instinto de sobrevivência puro, refinado por anos de observação. Ela viu quando o primeiro grupo, mais afoito, pulou a cerca e começou a marchar pelo gramado em direção à varanda. Eles não viram um fio de arame esticado na altura da canela, camuflado na grama alta que ela propositalmente não havia cortado naquela semana. O primeiro homem tropeçou, caindo de cara no chão com um baque surdo, e sua tocha voou longe, incendiando um arbusto seco próximo. Foi nesse momento exato, com a distração do fogo repentino e do homem caído, que Mary decidiu que a conversa havia acabado. O som do primeiro disparo foi ensurdecedor. Não foi um tiro aleatório. A bala atingiu o tanque de combustível de um dos veículos estacionados mais próximos, que já estava vazando graças a uma armadilha prévia que ela havia montado na estrada de acesso, pregos estrategicamente colocados que furaram os pneus e, possivelmente, danificaram as linhas de combustível na aproximação. A explosão iluminou a noite como se o sol tivesse nascido de repente. O estrondo jogou os homens mais próximos para longe e fez os cavalos entrarem em pânico absoluto. O caos estava instaurado. Gritos de dor e surpresa substituíram as risadas zombeteiras. E foi aí que a verdadeira caçada começou. Mary não estava atirando a esmo. Do seu ponto de vantagem no andar superior, ela tinha uma visão privilegiada do pandemônio. Enquanto eles tentavam entender de onde vinha o ataque, olhando para o carro em chamas, ela disparou novamente. Desta vez, o alvo eram as tochas. Ao derrubar os homens que seguravam a luz, ela forçava o restante a mergulhar na escuridão, onde a vantagem numérica deles se tornava irrelevante. A fumaça do carro queimado começou a cobrir o terreno, criando uma névoa densa e acre que ardia nos olhos. Para os membros da clã, aquilo se tornou um pesadelo. Eles não conseguiam ver a casa direito, não conseguiam ver uns aos outros. Começaram a disparar cegamente em direção à cabana,
estilhaçando janelas e fazendo madeira voar, mas Mary já não estava mais naquela janela. Ela se movia como um fantasma dentro da própria casa. Ela havia cerrado buracos no assoalho e nas paredes internas dias antes, criando seteiras improvisadas que permitiam que ela atirasse de ângulos impossíveis sem se expor. Cada vez que eles viam o clarão de um disparo dela, concentravam fogo naquele ponto, mas quando as balas dele chegavam lá, ela já estava do outro lado do cômodo, disparando de uma nova posição. Era uma dança mortal. Ela fazia com que a casa parecesse estar ocupada por um batalhão inteiro. Eles estão em toda parte, gritou um dos atacantes do lado de fora, convencido de que haviam caído em uma emboscada de um grupo organizado. Eles não conseguiam conceber que todo aquele inferno estava sendo orquestrado por uma única mulher. O medo começou a mudar de lado. Aqueles homens, que minutos antes se sentiam os donos do mundo, agora estavam agachados atrás de troncos de árvores e rodas de carros, aterrorizados. Mas Mary sabia que o medo não seria suficiente para fazê-los ir embora. Eles eram muitos, e o orgulho ferido é uma motivação perigosa. Ela precisava ser mais letal. Ela precisava quebrar o espírito deles de uma forma que eles jamais esquecessem. Foi então que ela desceu para o térreo. A maioria das pessoas tentaria manter a altura, mas ela sabia que eles tentariam invadir. E ela queria que eles tentassem. A porta da frente não estava trancada. Era um convite. Um convite macabro. Quando 3 membros da clã, impulsionados pela fúria e pela vergonha de estarem sendo rechaçados, chutaram a porta e invadiram a sala principal com armas em punho, encontraram apenas sombras. A sala estava vazia, exceto pelo brilho alaranjado do incêndio lá fora entrando pelas janelas quebradas. Eles avançaram, passos pesados no assoalho de madeira, respiração ofegante. O líder do pequeno grupo fez um sinal para avançarem para a cozinha. Eles não viram a corda fina amarrada ao pé da mesa. E, muito menos, viram Mary, que estava escondida no espaço minúsculo entre o armário e a parede, segurando não uma arma de fogo, mas um machado de cortar lenha. O que aconteceu naqueles segundos seguintes dentro da casa foi brutal, rápido e silencioso o suficiente para que os homens lá fora não percebessem que seus companheiros haviam sido neutralizados. Mary não usava apenas a força bruta, ela usava a surpresa. Ela conhecia a anatomia do medo e a anatomia humana. Um a um, dentro daquele espaço confinado, ela desmantelou a primeira onda de invasores. Mas isso era apenas o começo. Lá fora, o grosso do bando estava se reorganizando. O líder gritava ordens, tentando impor disciplina ao caos. Eles estavam se preparando para incendiar a casa inteira. Eles queriam queimá-la viva. Mary, limpando o suor e o sangue do rosto, ouviu o comando. Ela sabia que o tempo estava se esgotando. Se eles jogassem os coquetéis Molotov ou as tochas nas paredes de madeira seca, seria o fim. Ela precisava sair. Mas sair significava se expor. Foi então que ela olhou para a porta dos fundos, que dava para um campo de milho alto e denso. A maioria usaria aquilo para fugir. Mary olhou para o milharal e viu não uma rota de fuga, mas um novo campo de batalha. Se ela conseguisse chegar lá, ela se tornaria invisível. Ela se tornaria o monstro que eles temiam encontrar no escuro. Com a casa começando a receber os primeiros golpes de tochas nas paredes externas, o calor aumentando, ela pegou as armas dos homens caídos. Agora ela tinha mais poder de fogo, e se preparou para o movimento mais arriscado da noite. Ela não ia apenas se defender. Ela ia começar a caçá-los, um por um, no meio da escuridão do milharal. A noite estava apenas começando, e a contagem de corpos ainda estava longe de terminar. O que aqueles homens não sabiam é que, ao forçá-la a sair da casa, eles não a estavam encurralando, eles estavam libertando a fera de sua jaula. E o milharal, com suas folhas altas e sussurrantes, estava prestes a se tornar o palco do maior pesadelo da história da clã naquela região. O momento em que Mary cruzou o limiar da porta dos fundos e mergulhou na vastidão do milharal foi como atravessar um portal para outra dimensão. Atrás dela, o calor abrasador da sua casa em chamas começava a lamber o céu noturno, pintando as nuvens baixas com um tom de sangue coagulado. O som da madeira estalando e dos vidros explodindo era ensurdecedor, mas assim que as folhas longas e afiadas do milho se fecharam atrás de suas costas, o mundo mudou. Ali dentro, no coração da plantação, o som era abafado, transformado em um sussurro constante, como se a própria terra estivesse conspirando em segredo. O milho estava alto naquela época do ano, muito acima da cabeça de um homem adulto,
criando corredores estreitos e claustrofóbicos onde a visibilidade era praticamente nula. Para qualquer outra pessoa, aquele labirinto vegetal seria uma armadilha mortal, um lugar para se perder e morrer desorientado. Para Mary, no entanto, aquele era o seu tabuleiro de xadrez. Ela não correu desesperadamente como uma presa assustada. Seus movimentos eram calculados, quase felinos. Ela conhecia o padrão de plantio, sabia onde o solo era mais firme e onde a lama poderia prender uma bota desavisada. Ela se agachou, fundindo-se com as sombras projetadas pela luz oscilante do incêndio distante, e esperou. Não demorou muito para que a horda de homens furiosos percebesse que a casa estava vazia. Os gritos de frustração ecoaram, seguidos por ordens latidas pelo líder, que agora estava possuído por uma raiva cega. Eles não podiam deixar uma mulher negra, que acabará de humilhar a organização, escapar com vida. A honra distorcida deles exigia sangue. E assim, com a arrogância de quem acredita estar no topo da cadeia alimentar, eles cometeram o erro fatal, decidiram entrar no milharal atrás dela. Vistos de cima, se houvesse um drone ou um pássaro observando aquela cena macabra, os homens da clã pareciam um vírus tentando invadir um organismo saudável. Eles entraram no campo em linha, ou pelo menos tentaram manter uma formação, com lanternas e tochas cortando a escuridão. Mas o milharal tem uma maneira peculiar de desorientar as pessoas. As fileiras parecem idênticas, os sons vêm de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. A luz das lanternas batia nas folhas e refletia de volta, cegando-os mais do que ajudando. Mary, por outro lado, não precisava de luz. Seus olhos já haviam se ajustado à penumbra. Ela ouvia a respiração pesada deles, o tilintar das fivelas dos cintos, o som metálico das armas batendo nos botões das roupas. Ela podia cheirar o medo que começava a exalar dos poros daqueles homens, um cheiro azedo que se misturava à fumaça da casa. O primeiro ataque no campo não foi um tiro. Foi psicológico. Mary pegou uma pedra pesada e a arremessou longe, para o lado oposto de onde ela estava, fazendo-a bater com força nos talos secos. O som foi alto e seco, como um passo em falso. Imediatamente, 3 ou 4 homens giraram em direção ao ruído e abriram fogo. As balas rasgaram o milho, destruindo a colheita, mas não atingiram nada além de ar e vegetação. O silêncio que se seguiu aos disparos foi ainda mais aterrorizante para eles. Você pegou ela. Alguém sussurrou, a voz trêmula. Ninguém respondeu. A dúvida começou a corroer a confiança do grupo. Eles estavam desperdiçando munição contra fantasmas. Aproveitando a confusão e o zumbido nos ouvidos dos atacantes causado pelos próprios disparos, Mary se moveu. Ela deslizou por entre as fileiras, aproximando-se do flanco esquerdo do grupo, onde um homem havia ficado ligeiramente para trás, tentando reacender sua tocha que havia se apagado. Ele estava isolado, separado de seus companheiros por apenas 2 metros de milho denso, mas esses 2 metros eram um abismo intransponível naquela escuridão. Mary surgiu das sombras não como uma vingadora barulhenta, mas como um espectro. Ela não usou a arma de fogo para não revelar sua posição exata com o clarão do disparo. Em vez disso, usou uma das facas de caça que havia prendido a coxa. Foi rápido, brutal e silencioso. O homem caiu sem sequer entender o que o havia atingido, arrastado para dentro da densidade das plantas antes que seu corpo tocasse o chão. Quando os companheiros dele olharam para trás, viram apenas o espaço vazio onde ele deveria estar. Onde está o Jimmy? Gritou um deles. O pânico começou a se instalar de verdade. Não era mais apenas uma caçada, eles estavam sendo colhidos, um a um. Mary continuou essa tática de guerrilha, movendo-se em círculos, criando a ilusão de que havia múltiplos atiradores escondidos no campo. Ela disparava uma vez de um local, corria 30 metros agachada e disparava de outro ângulo. A desorientação dos membros da clã chegou a um ponto crítico. Em meio ao caos, convencidos de que estavam cercados por um exército de negros armados que vieram em auxílio dela, eles começaram a cometer o pecado capital em qualquer combate, o fogo amigo. Vultos se moviam no milharal, e os homens da clã, com os nervos à flor da pele e os dedos trêmulos nos gatilhos, atiravam em qualquer coisa que se mexesse. Gritos de dor irromperam na noite, mas desta vez, as vozes eram familiares. Eles estavam matando uns aos outros. Mary assistia tudo de uma posição segura, agachada perto de uma vala de irrigação seca, recarregando suas armas com uma frieza metódica. Cada bala que eles gastavam entre si era uma bala a menos que viria em sua direção.
A contagem de corpos subia vertiginosamente, não apenas pela mão dela, mas pela histeria coletiva que ela havia orquestrado magistralmente. No entanto, a noite ainda guardava uma reviravolta que ninguém esperava, nem mesmo os homens que achavam que conheciam aquela região. O líder da clã, percebendo que estava perdendo seus homens para a escuridão e para a própria incompetência, decidiu mudar a tática. Ele gritou para que todos recuassem para a estrada e cercassem o perímetro do campo. A ideia era simples e cruel. Eles iriam atear fogo no milharal pelos 4 cantos e queimá-la viva lá dentro, como um animal encurralado. Mary ouviu as ordens. O cheiro de gasolina sendo despejada nas bordas do campo chegou até ela trazido pelo vento. Qualquer pessoa normal teria entrado em desespero absoluto naquele momento. O fogo no milho seco se espalha com uma velocidade aterrorizante, criando uma parede de calor impossível de atravessar. Mas foi aqui que a verdadeira genialidade, e o segredo obscuro, daquela noite se revelou. Mary não estava apenas se escondendo no milharal, ela estava guiando-os. O que os homens da clã não sabiam, e o que a maioria dos registros históricos falha em mencionar, é que aquele terreno não era apenas uma fazenda. Décadas antes, aquela área havia sido uma região de mineração ilegal e instável, cheia de poços de ventilação abandonados e túneis que cederam, criando dolinas e buracos profundos que a vegetação havia coberto com o tempo. Mary conhecia a localização de cada um desses perigos mortais. Ela havia passado anos mapeando-os mentalmente para evitar que seu gado caísse neles. Quando percebeu que eles iriam incendiar o campo, Mary não tentou fugir para a estrada. Ela correu para o centro do milharal, para uma área onde o solo parecia estranhamente deprimido. Ela sabia que o fogo os empurraria para dentro, ou, se eles decidissem entrar para garantir que ela estava morta, eles teriam que passar por ali. Mas ela fez algo ainda mais audacioso. Ela começou a gritar. Pela primeira vez na noite, ela revelou sua posição vocalmente. Ela insultou o líder, chamando-o pelo nome, desafiando sua masculinidade e sua coragem. Foi uma isca irresistível. O ódio superou a tática. O líder, enfurecido e recusando-se a deixar que o fogo fizesse o trabalho que ele queria fazer com as próprias mãos, ordenou que seus homens de elite, os mais bem armados, entrassem atrás dela antes de acenderem o fósforo final. Eu quero a cabeça dela, ele rugiu. Eles avançaram, correndo em direção à voz dela, ignorando a cautela, movidos pela sede de sangue. Eram cerca de 20 homens correndo em formação cerrada, pisando forte na terra, com os olhos fixos na direção dos gritos de Mary. Eles não olharam para o chão. Eles não viram que a vegetação mudava sutilmente, que o milho dava lugar a ervas daninhas que cresciam sobre uma crosta de terra fina e falsa. Mary estava do outro lado dessa falha geológica, parada em terra firme, assistindo. O som que se seguiu não foi de tiros, mas um estrondo surdo e terrível de terra cedendo. Foi como se o chão abrisse a boca para engoli-los. O teto de uma antiga galeria de mina, enfraquecido pelas chuvas recentes e incapaz de suportar o peso concentrado de tantos homens correndo juntos, colapsou. Em um piscar de olhos, uma cratera se abriu no meio do milharal, tragando dezenas de membros da clã para a escuridão de um poço com metros de profundidade, cheio de estacas de madeira podre e água estagnada. Os gritos de ataque se transformaram em uivos de terror e dor enquanto eles despencavam uns sobre os outros, ossos se partindo no impacto, armas disparando acidentalmente na queda, criando um matadouro no fundo do buraco. Mary caminhou lentamente até a borda da cratera. A poeira ainda pairava no ar. Lá embaixo, na escuridão, era um amontoado de corpos, gemidos e caos. Aqueles que não morreram na queda estavam presos, feridos ou sendo esmagados pelos companheiros. A armadilha não foi improvisada, foi a terra cobrando seu preço, usada como arma por alguém que a respeitava. Mas a noite ainda não havia acabado. Ainda havia homens na superfície, na estrada, e o líder ainda estava vivo. Ele ouviu o estrondo, viu a terra engolir sua tropa de elite e, pela primeira vez em sua vida miserável, sentiu um terror que gelou sua alma. Ele não estava lutando contra uma mulher. Na mente dele, naquele momento de pânico supersticioso, ele estava lutando contra o próprio demônio. Mary recarregou sua espingarda com calma, o som metálico dos cartuchos entrando nos canos parecendo um veredito final. Ela olhou para a estrada, onde as silhuetas restantes estavam paralisadas de choque. A virada de mesa estava completa. O predador havia se tornado a presa, e o campo de batalha agora pertencia inteiramente a ela. Ela saiu das sombras do milho, iluminada pelas chamas da própria casa,
uma figura solitária e implacável caminhando em direção aos sobreviventes. Ela não ia esperar que eles viessem. Ela estava indo até eles para terminar o que eles começaram. E o que aconteceria a seguir, naquelas horas finais antes do amanhecer, seria a parte mais sangrenta e inacreditável dessa história, o momento em que a lenda deixaria de ser humana e se tornaria mito. A visão de Mary saindo do milharal, com a casa ardendo em chamas atrás dela como uma auréola infernal, foi algo que nenhum dos sobreviventes daquela noite jamais esqueceria, se é que algum deles viveu tempo suficiente para ter memórias. Para os homens restantes da clã, que assistiam paralisados da estrada, aquilo desafiava a lógica. Eles tinham vindo para linchar, para exercer poder, para reafirmar uma hierarquia brutal que consideravam natural. Em vez disso, viram seus companheiros serem engolidos pela terra e dizimados por sombras. A figura que caminhava em direção a eles não demonstrava pressa. Seus passos eram firmes, pesados, cada bota afundando na terra com a determinação de quem já aceitou que não há volta. O líder do grupo, um homem que até então se escondia atrás da segurança de seus números, sentiu o gosto amargo da bile subir a garganta. Ele tentou reunir os poucos homens que restavam, talvez 10 ou 12, a maioria motoristas ou aqueles covardes demais para entrar no milharal. Atirem nela! O que vocês estão esperando? É só uma mulher, ele gritou, a voz falhando, tentando recuperar alguma autoridade. Mas as mãos que seguravam as armas tremiam. A mística do capuz branco havia sido rasgada. Eles não se sentiam mais parte de uma irmandade invencível, sentiam-se como crianças perdidas em uma floresta assombrada. Quando o primeiro disparo veio da estrada, foi errático, desesperado. A bala zuniu longe de Mary, levantando apenas um pouco de poeira a metros de distância. Ela nem piscou. Continuou avançando, levantando a espingarda de cano duplo com uma fluidez assustadora. O disparo dela, no entanto, não errou. O homem que havia atirado caiu para trás, atingido no ombro, o impacto jogando-o contra o capô de um dos carros. O grito dele quebrou o transe. O caos explodiu novamente, mas desta vez era diferente. Não era um ataque coordenado, era uma luta desordenada pela sobrevivência. Mary não parou para recarregar ali, em campo aberto. Ela se jogou para o lado, rolando para dentro de uma vala de drenagem que corria paralela à estrada. De lá, ela tinha cobertura e uma linha de tiro perfeita para os tornozelos e pernas dos atacantes. Ela começou a disparar sistematicamente, visando incapacitar, criar dor e pânico. Cada tiro era calculado para maximizar o terror. Homens caíam gritando, agarrando as pernas destroçadas, enquanto os outros tentavam se esconder atrás dos veículos, que agora pareciam caixões de metal. Foi nesse momento que a batalha tomou um rumo ainda mais visceral. A munição de Mary estava acabando. Ela sabia disso. Contava cada cartucho como se fosse um dia de vida restante. Ela tinha apenas mais alguns tiros de espingarda e o revólver que havia pegado de um dos corpos no milharal. A vala onde ela estava oferecia proteção, mas também era um beco sem saída se eles decidissem flanqueá-la. Ela precisava mudar a dinâmica novamente. Precisava chegar aos carros. Com uma coragem que beirava a loucura, ela esperou por uma pausa nos disparos, aquele momento em que o inimigo está recarregando ou hesitando, e saiu da vala correndo em direção ao primeiro veículo da fila, uma caminhonete Ford antiga. As balas ricocheteavam no metal ao redor dela, faíscas voando como fogos de artifício letais. Ela se jogou para dentro da cabine do motorista, onde encontrou não apenas cobertura, mas algo muito mais útil, um rifle Winchester de repetição deixado no banco do passageiro por um dos homens que havia corrido para a morte no milharal. Agora, armada com um rifle de repetição, o jogo virou drasticamente. A cadência de tiro aumentou. De dentro da cabine, usando as portas como escudo, ela começou a eliminar os alvos restantes com precisão cirúrgica. Vidros estilhaçavam, pneus estouravam, e o cheiro de pólvora inundava o interior do veículo. O líder, vendo seus últimos homens caírem um a um, percebeu que a derrota era iminente e total. Ele correu para o seu próprio carro, um sedã preto estacionado mais atrás, na tentativa desesperada de fugir. Ele ligou o motor, as rodas girando em falso na lama antes de encontrar tração. Mary viu. Ela não podia deixá-lo escapar. Se ele fugisse, ele voltaria com mais homens, ou pior, a lenda de que ela poderia ser derrotada sobreviveria. Ela precisava cortar a cabeça da cobra. Ela saiu da caminhonete, ignorando o perigo, e se ajoelhou no meio da estrada,
com o Winchester apoiado no ombro. O carro do líder se afastava, ganhando velocidades, zigue-zagueando para evitar ser um alvo fácil. Ela respirou fundo, segurando o ar nos pulmões para estabilizar a mira, o mundo ao redor ficando em silêncio por um segundo. O disparo não foi no pneu. Não foi no tanque de gasolina. Foi através do vidro traseiro. O carro guinou violentamente para a esquerda, saiu da estrada e bateu com força bruta contra um carvalho centenário. O som do metal se deformando ecoou pela noite, seguido pelo silêncio, interrompido apenas pelo chiado do vapor escapando do radiador destruído. Mary não baixou a arma. Ela caminhou lentamente em direção ao carro acidentado, atenta a qualquer movimento. Ao se aproximar, viu o líder preso nas ferragens, sangrando, respirando com dificuldade. Ele olhou para ela, os olhos cheios de ódio e medo, tentando alcançar a pistola que havia caído no assoalho do carro, fora de seu alcance. Mary parou ao lado da janela quebrada. Ela não disse uma palavra de triunfo. Não fez um discurso de vingança. O olhar dela dizia tudo o que precisava ser dito. Ela era juíza, o júri e a executora de uma sentença que havia sido adiada por tempo demais naquela terra sem lei. Mas a noite ainda reservava um último horror. Enquanto ela observava o líder dar seus últimos suspiros, um som vindo da direção da casa em chamas chamou sua atenção. Não era o fogo. Era o som de cavalos. Um pequeno grupo de cavaleiros da clã, que havia se atrasado ou se separado do grupo principal, estava chegando agora, atraídos pelo clarão e pelo barulho. Eram 4 homens a cavalo, vindo pelo campo aberto, contornando o milharal destruído. Eles não sabiam que o exército principal havia sido aniquilado. Eles viam apenas uma mulher parada na estrada ao lado de um carro batido. Mary estava exausta. Seus braços doíam, seus ouvidos zumbiam, e a adrenalina estava começando a dar lugar a uma fadiga esmagadora. Ela tinha pouca munição sobrando no Winchester. 4 cavaleiros vindo em carga total eram uma ameaça formidável. A cavalaria, historicamente, é usada para quebrar a infantaria, para atropelar e causar pânico. Eles viram a silhueta dela e esporearam os animais, gritando, girando laços e sacando revólveres. Ela não correu. Não havia para onde correr. A vala estava longe, os carros estavam bloqueados. Ela estava em campo aberto. Mary fez a única coisa que podia. Ela ficou parada, firme como uma rocha no meio da correnteza. Ela levantou o rifle novamente. 4 alvos em movimento rápido. Poucas balas. A margem de erro era 0. O primeiro cavaleiro estava a 50 metros. 40. 30. O primeiro tiro derrubou o cavalo da frente, que caiu rolando, jogando o cavaleiro violentamente no chão, quebrando seu pescoço no impacto. Os outros 3 cavalos, assustados com a queda do líder da formação, quebraram o ritmo, desviando para os lados. Isso deu a Mary os segundos preciosos de que precisava. Ela ciclou a ação do rifle. Asterisco clac clac asterisco. O segundo tiro atingiu o peito de um dos cavaleiros, derrubando-o da sela. Sobraram 2. Eles estavam muito perto agora, a menos de 20 metros. Um deles disparou seu revólver, e Mary sentiu o vento quente da bala passar raspando por sua orelha, cortando uma mecha de seu cabelo. Ela não vacilou. Disparou novamente. O terceiro homem foi atingido, mas se manteve no cavalo, agarrado à crina, enquanto o animal disparava em fuga para a floresta. O último cavaleiro, vendo a carnificina, tentou frear o cavalo e dar meia volta, mas o animal, em pânico total com cheiro de sangue e fumaça, empinou. O homem perdeu o equilíbrio e caiu de costas na estrada de terra dura. Antes que ele pudesse se recuperar e alcançar sua arma, Mary já estava sobre ele. O rifle estava vazio. Ela usou como um porrete, um golpe seco e final que encerrou a ameaça. O silêncio voltou, mas desta vez era absoluto. Não havia mais motores, não havia mais gritos, não havia mais cascos batendo. Apenas o crepitar do fogo que consumia o que restava de sua casa e o som ofegante de sua própria respiração. Ela olhou para o céu. As estrelas estavam começando a desaparecer, dando lugar ao cinza pálido da pré-alvorada. Ela estava viva. Contra todas as probabilidades, contra um exército, contra o ódio institucionalizado, ela estava de pé. Mas enquanto a adrenalina baixava, a realidade física dos ferimentos começava a aparecer. Ela sentiu uma dor aguda na perna esquerda, um tiro de raspão que ela nem havia notado durante o combate.
O sangue escorria, quente, encharcando a bota. Suas mãos estavam em carne viva, queimadas pelo cano quente das armas e cortadas pelo vidro e metal. Ela mancava enquanto caminhava de volta para a varanda da casa, que incrivelmente ainda estava de pé, embora chamuscada e fumegante. Ela precisava se sentar. Precisava ver o sol nascer para ter certeza de que não era um sonho, ou um delírio de morte. Ela subiu os degraus da varanda, sentando-se na mesma cadeira de balanço onde a noite havia começado, agora coberta de fuligem. Ela olhou para o campo de batalha ao seu redor. Corpos espalhados pela estrada, carros destruídos, a cratera no milharal que havia engolido dezenas. Era uma paisagem de apocalipse. E no centro de tudo isso, uma mulher negra, sozinha, fumando um cigarro que encontrou no bolso, esperando o mundo acordar e ver o que ela havia feito. A tensão agora não era mais sobre a sobrevivência imediata, mas sobre o que viria a seguir. As autoridades viriam. A cidade viria. Como explicar 57 corpos? Como justificar que uma única pessoa fez tudo aquilo? A mente de Mary, sempre tática, já estava trabalhando na narrativa, mas seu corpo pedia descanso. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo o primeiro raio de sol tocar seu rosto. Ela não sabia se seria presa, morta ou ignorada, mas sabia de uma coisa: ninguém jamais esqueceria aquela noite. E o que aconteceu quando o xerife chegou, o que ele viu e a decisão que ele tomou, é o desfecho surpreendente que amarra toda essa história inacreditável e que vamos revelar agora, no final desta saga. O amanhecer que se seguiu àquela noite interminável não trouxe apenas a luz do sol, trouxe uma revelação silenciosa e brutal que pairava sobre a propriedade como uma névoa densa. O silêncio que se instalou era absoluto, quase sagrado, rompido apenas pelo crepitar agonizante das últimas brasas da casa e pelo som ocasional de metal esfriando. Mary estava sentada nos degraus da varanda chamuscada, uma sentinela solitária em meio ao apocalipse que ela mesma havia orquestrado. A cena ao redor dela era dantesca, uma pintura renascentista do inferno trazida para a realidade rural do sul-americano. Corpos espalhados em posições grotescas, veículos retorcidos abraçando árvores, a terra revirada na cratera do milharal como uma boca aberta para o abismo. E no centro de tudo, ela, suja de fuligem, sangue seco e terra, mas viva. A respiração dela, antes ofegante pela adrenalina do combate, agora seguia um ritmo lento e profundo, o ritmo de quem aceitou que, se a morte não a levou até aquele momento, não a levaria mais naquele dia. Foi então que o som inevitável chegou. Não eram mais os motores agressivos da clã, mas o trote ritmado e pesado de cavalos e o rodar de pneus oficiais. O xerife e seus assistentes estavam chegando. Naquela época e naquele lugar, a lei não era uma entidade neutra. Era, muitas vezes, o braço diurno daquilo que a clã executava à noite. Eles vinham esperando encontrar o desfecho padrão, uma casa queimada, um corpo negro pendurado ou carbonizado, e um mistério que seria arquivado sem investigação. O xerife, um homem corpulento com anos de conivência estampados no rosto, desceu do cavalo na entrada da propriedade. Ele ajeitou o cinturão, preparou o discurso de falsa piedade ou de acusação que já tinha ensaiado, e levantou os olhos. O que ele viu fez com que as palavras morressem em sua garganta. Ele parou, as botas afundando na lama misturada com sangue, e seus olhos varreram o cenário com uma incredulidade que beirava o pânico. Ele reconhecia aqueles carros. Ele reconhecia as botas de alguns dos homens caídos. Ele sabia quem eram. Eram os pilares da comunidade branca local, homens com quem ele bebia, negociava e, muitas vezes, conspirava. E ali estavam eles, 57 ao todo, transformados em bonecos quebrados espalhados pelo quintal de uma mulher que, segundo todas as regras sociais da época, deveria ser impotente. O xerife caminhou lentamente entre os destroços, como se estivesse pisando em solo sagrado ou amaldiçoado. Seus assistentes, homens mais jovens e menos experientes, estavam pálidos, alguns vomitando ao ver a brutalidade do que havia acontecido no buraco do milharal. A matemática da situação era impossível de ignorar. Uma mulher. 57 homens armados. E a mulher estava sentada, limpando as unhas com uma faca, olhando para eles com uma indiferença que gelava a espinha. Aquele foi o momento decisivo, o clímax psicológico que selou o destino da lenda de Mary. O xerife levou a mão ao coldre, um reflexo condicionado, mas parou no meio do caminho. Ele olhou para Mary. Ela não levantou a arma. Ela apenas o encarou. Naquele olhar, havia uma mensagem clara:
transmitida sem uma única sílaba. Eu matei 57 deles. Você acha mesmo que vai ser diferente com você? O medo genuíno tomou conta do homem da lei. Não era apenas medo de morrer, era o medo do que aquela situação representava. Se ele aprendesse, teria que explicar ao mundo, ao juiz, aos jornais estaduais e talvez nacionais, que a poderosa Ku Klux Klan local havia sido dizimada por uma única mulher negra. A vergonha seria insuportável. A narrativa da supremacia branca, que dependia da ideia de que eles eram a raça forte e dominante, desmoronaria instantaneamente se essa história viesse a público com detalhes oficiais. Prender Mary seria admitir a derrota total e humilhante da ordem estabelecida. Além disso, havia o terror supersticioso. Olhando para aquela mulher, iluminada pela luz da manhã e pela fumaça, ela não parecia humana. Ela parecia uma entidade vingativa, algo que não se deve provocar. O xerife tomou uma decisão que mudaria a história daquela região. Ele tirou a mão da arma, tirou o chapéu e passou a mão pelos cabelos suados. Ele olhou para seus assistentes e, com a voz rouca, deu a ordem mais estranha que eles já tinham ouvido: recolham os corpos. Ninguém viu nada aqui. Isso nunca aconteceu. Ele sabia que não podia puni-la sem destruir a própria reputação da cidade. Então, ele escolheu o silêncio. Eles passariam as próximas semanas inventando desculpas para o desaparecimento daqueles homens: acidentes de caça, mudanças repentinas para outros estados, doenças misteriosas. A verdade seria enterrada junto com os cadáveres em covas sem nome ou em túmulos discretos. Antes de montar em seu cavalo e partir, o xerife olhou para Mary uma última vez. Ele fez um leve aceno de cabeça. Não era um gesto de amizade, longe disso. Era um reconhecimento de poder. Um predador reconhecendo outro. Ele estava selando um pacto silencioso de não agressão. A clã nunca mais pisaria naquela propriedade. Aquele pedaço de terra havia se tornado uma zona proibida, um território soberano conquistado a bala e sangue. A vida de Mary após aquela noite é um estudo sobre a complexidade do trauma e da vitória. Ela não se mudou. Ela reconstruiu a casa, tábua por tábua, muitas vezes sozinha, recusando ajuda externa. Ela continuou a cultivar sua terra, a ir ao mercado, a viver sua vida. Mas algo havia mudado fundamentalmente. Quando ela caminhava pela cidade, as calçadas se esvaziavam. Os homens brancos que costumavam olhar com desprezo agora baixavam os olhos ou atravessavam a rua. Não era respeito no sentido tradicional, era pavor. Ela havia se tornado um mito vivo, a Baba Yaga do Sul Profundo. As mães sussurravam seu nome para assustar crianças desobedientes, e os homens contavam a história em voz baixa nos bares, sempre aumentando um pouco os detalhes, transformando-a em uma gigante de 3 metros de altura ou em uma feiticeira voodoo. Mas a realidade era muito mais humana e dolorosa. Mary passava suas noites sentada naquela mesma varanda, com a espingarda no colo, vigiando a escuridão. O estresse pós-traumático, algo que não tinha nome na época, era seu companheiro constante. Ela nunca se casou, nunca teve filhos. Sua vida foi dedicada a manter aquela posição, a ser a guardiã de sua própria liberdade. Dizem que ela nunca mais dormiu uma noite inteira de sono profundo. Qualquer estalo de galho seco, qualquer som de motor ao longe, a fazia pular da cama, pronta para a guerra. Ela pagou o preço da sua sobrevivência com a sua paz de espírito. No entanto, o impacto dela na comunidade negra local foi imensurável. Sem nunca fazer um discurso político, ela ensinou a lição mais valiosa de todas: a resistência é possível. Saber que ela estava lá, naquela casa na colina, intocável, dava esperança aos oprimidos. Ela era a prova viva de que o monstro sangrava e morria. Histórias de sua bravura circulavam como moeda clandestina, inspirando pequenos atos de rebeldia, cabeças erguidas e uma dignidade silenciosa que começou a permear a região. Mary envelheceu. O tempo, que é o único inimigo que não podemos derrotar com balas, começou a cobrar seu preço. Suas mãos, antes firmes como rocha, começaram a tremer, não de medo, mas de idade. Seus olhos, que viram o inferno e não piscaram, ficaram nublados pela catarata. Mas até o fim, a aura de perigo a cercava. Mesmo quando ela já era uma senhora frágil, ninguém ousava invadir suas terras. A memória dos 57 fantasmas que guardavam aquele milharal era proteção suficiente. Quando a morte finalmente veio buscá-la, décadas depois, foi num dia de verão,
calmo e quente. Ela foi encontrada sentada em sua cadeira de balanço, olhando para o campo onde a batalha havia acontecido. Ela morreu de causas naturais, em paz, em sua própria casa. Para uma mulher negra, naquela época e naquele lugar, morrer de velhice e em liberdade era o maior ato de rebeldia possível. No seu funeral, não houve multidões, nem cobertura da imprensa. O sistema fez o possível para que ela fosse esquecida, para que seu nome fosse apagado dos registros. Mas a tradição oral é mais forte que o papel. As avós contaram para as netas, os pais contaram para os filhos, e a história sobreviveu nas sombras, esperando o momento de ser trazida à luz. A história dessa mulher nos deixa com uma reflexão profunda e desconfortável. Quantos heróis e heroínas como ela foram apagados propositalmente da nossa história? Quantas batalhas foram vencidas e nós nunca soubemos, porque a narrativa oficial não podia suportar a verdade? A história de Mary, que matou 57 membros da clã em 24 horas, não é apenas sobre violência. É sobre o limite humano. É sobre o que acontece quando alguém é empurrado contra a parede e decide que não vai recuar nem mais 1 milímetro. É a prova de que a coragem de uma única pessoa pode quebrar a espinha dorsal de um sistema de terror. Hoje, o local exato da casa pode ter se perdido, coberto pelo mato ou por novas construções, mas a energia daquele confronto permanece. É um lembrete visceral de que a dignidade não é algo que se pede, é algo que, às vezes, precisa ser tomado à força. Mary não lutou para ser uma lenda, ela lutou para viver mais um dia. E ao fazer isso, ela se tornou imortal. Se essa história fez seu sangue correr mais rápido, se ela te fez questionar o que mais está escondido nas dobras da história e se você sente que narrativas de força bruta e resistência como essa precisam ser ouvidas, então você está no lugar certo. O mundo está cheio de mistérios não resolvidos, lendas urbanas reais e figuras históricas que a escola não te ensinou. Para garantir que você não perca a próxima viagem profunda ao desconhecido e para nos ajudar a continuar desenterrando a verdade, deixe o seu like agora mesmo e se inscreva no canal. A história real é muito mais estranha e poderosa do que a ficção, e nós estamos apenas começando. Nos vemos no próximo vídeo.